mais um Entre Nós chegando para você através do YouTube, aí na sua casa ou no ônibus, não sei onde você está acompanhando a gente. Aproveita, comenta aí. Tá fazendo o que agora? Tá lavando uma roupa? Tá fazendo um almoço? Comenta o que você está fazendo e assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Não sei se você já percebeu, dá uma olhadinha aí para a tela agora. Nossa toalha tá com uma cor diferente, tá rosa, porque estamos em outubro, o mês da conscientização, tratamento e cuidado do câncer, o famoso Outubro Rosa. E para acompanhar a gente aqui hoje, antes de começar, não esquece, dá aquela curtida, aquele joinha, comenta sobre o que você está achando, quais são os temas que a gente tem que trazer. Pega o link desse podcast, coloca lá naquele grupo do WhatsApp, que tem sempre um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Coloca esse link lá para todos, não só para as mulheres. É rosa, mas é para todo mundo. Afinal de contas, quem não tem uma mulher na sua vida, não é? Temos uma mãe, uma irmã, uma filha, uma sobrinha. Conhecemos todas as mulheres, né? Existem mulheres na nossa vida que são uma grande rosa, um grande presente que Deus coloca para nós. Então, o tema de hoje está bem mais fácil de entender. Outubro Rosa. Vamos falar hoje sobre a reconstrução do auréola. Ah, isso, é difícil essa palavra, hein? Auréola. Areola. Areola. Não é do anjinho, é aquilo que todos nós temos, mas que para as mulheres tem um toque mais especial do que para os homens. Para falar sobre esse tema tão belo e tão rico, quem está aqui com a gente entre nós hoje é a Flávia, que ela é Prazer. micropigmentadora Paramédica. paramédica. Gente, as palavras hoje vão ser difíceis, mas a Flávia está aqui para ajudar a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer, uma honra estar nesse podcast, estar com vocês, né, falando de um tema que é tão importante, que é reconstrução de areola em pacientes oncológicos, pacientes que tiveram câncer de mama, né? Esse é o nosso assunto hoje no nosso podcast. Nós vamos falar, né, eu vou me apresentar, então para quem não me conhece, né, eu sou Flávia Giovanelli. Eu sou micropigmentadora paramédica, eu trabalho com pacientes que tiveram câncer de mama, pacientes que tiveram necrose de mama, quando há a morte do tecido e elas perdem essa areola, e nós conseguimos reconstruir essa areola por micropigmentação. O que seria a micropigmentação? Seria aquele mesmo ponteio que faz para fazer sobrancelha, lábios, né, delineados, aquele procedimento estético, mas nós usamos elementos figurativos em 3 dimensões para produzir luz, textura, altura, rugosidade, papila, vasos, terminações nervosas, que fazem com que tenha uma característica real. Eu estou impressionada que você já falou Auréola 50 vezes aí e você não errou nenhuma. Uma facilidade para falar. Porque a gente já está acostumado, né? Fala diariamente sobre isso, então para nós é muito comum, mas não se assuste, porque 90% da população troca o nome, né? Fala de auréola. Eu até tenho dificuldade de falar, quando na verdade é areola, que é o nome certo que é dado para o bico da mama de toda mulher. Então, traduzindo, para quem está em casa, assim como eu, ela me mostrou umas imagens, gente, então por isso que eu consegui entender um pouco melhor. Ela até brincou no começo e falou assim: não, não sou tatuadora, Exato. mas é um trabalho que, assim, a olho nu, né, para quem não conhece as máquinas, para quem não conhece até o próprio pigmento que é colocado, é como se a gente estivesse tatuando aquela areola junto com o mamilo, não é? Sim. O que difere é o meu trabalho de tatuador. Eu não sou tatuadora, né? Eu sou uma profissional da saúde que se especializou em reconstrução de areola. Hoje, no estado, eu atendo pacientes de outros estados e já atendo pacientes que vêm, às vezes, de outros países, porque conhecem o meu trabalho através de pessoas que moram no nosso estado. Nós trabalhamos com a recuperação da cicatriz e da mama. O tatuador, ele trabalha com a tatuagem. E tem uma outra diferença. O meu trabalho, ele não é permanente. Ele tem longa duração. O tatuador, ele faz uma tatuagem que vai ficar no corpo do paciente pela vida inteira, né? E ele vai oxidar, o pigmento vai mudar de cor e vai fixar.
No meu caso, o pigmento ele é de longa duração e ele vai clarear com o passar do tempo, que é o que a gente chama de degradação natural, que é o mais saudável no processo. Porque o seu organismo vai entender que não existe o invasor, e sim existe algo que é compatível. Então, com o passar do tempo, a micropigmentação tem que ser retocada. Então, assim, a tinta, posso dizer assim, é diferente. O pigmento, a gente chama de pigmento. O pigmento da reconstrução de areola é um pigmento micronizado. Ele é menor, a molécula é menor para ser mais biocompatível e causar menos reação, menos processo inflamatório. O pigmento de tatuagem ele é maior, a molécula dele é maior, então ele tem uma fixação maior e, em contrapartida, ele é mais agressivo. Né? Então, tem médicos que são contra o uso de pigmentos em pacientes oncológicos, pigmentos de tatuagem. Então, no caso, a mulher faz pela primeira vez e depois de quanto tempo ela tem que voltar para dar uma manutenção? Na verdade, o procedimento ele é feito em 2 etapas, sempre. Porque a primeira etapa de reconstrução, a gente faz o desenho, faz a recriação em 3 dimensões, ela vai sair com a areola pronta, mas essa areola vai precisar de um retoque, porque o seu organismo vai entender que é o invasor, vai tentar expulsar esse pigmento, fazendo casquinhas, igual aquela do machucado que a gente arranha, porque é bem superficial, e nesse processo vai acontecer que vão ter falhas. Igual tem na nossa cicatrização que ficam manchinhas, né? Essas falhas vão ser reparadas depois de 30 dias. Então, 30 dias depois ela volta, e aí 60 dias depois ela volta para que eu veja se há ou não a necessidade de uma terceira sessão. É porque você falou que com o passar do tempo ela clareia. Ela vai clarear. Mas ela vai clarear a ponto de ficar quase imperceptível depois de 1 ano. Então um ano depois. Não existe a necessidade ou algum caso em que a mulher volta depois de uns 4, 5 anos? Tem. Para dar uma retocada? Tem. A minha orientação profissional é sempre que elas façam um retoque anual. Sempre anual. Porque existe uma diferença da areola que existe, que Deus fez perfeitamente, e aquela que a Flávia vai recriar copiando, porque na verdade eu copio o que Deus faz. Né? Eu sou obra do Criador, né? Instrumento do Criador, e eu copio aquilo que Deus criou. Quando eu tenho uma paciente que não tem as 2 areolas, aí eu sou livre para recriar aquilo que o Senhor criou. Aí eu uso elementos que eu já uso para fazer em todos os outros casos, mas eu tenho que chegar num tom de areola que seja próximo ao tom da pele. Mas né? Nesse caso elas não trazem fotos, não? Elas às vezes não têm essas fotos. Então eu recrio por cor do lábio, né? Eu olho a cor da boca, que normalmente se assemelha, né, à cor da areola, e o tom da pele. Quando a paciente ela é branquinha, ela tem uma areola mais rosada, mas não é uma regra. Sim. Quando a paciente ela é mais morena, essa areola tende a ser marrom, escura, preta. Né? E mais uma coisa que é bem interessante das areolas, que eu sou fã, né? Trabalho com isso porque eu sou apaixonada por esse projeto, e que não existe areola igual. Todas as areolas, se eu colocasse 100 mulheres, eu teria 100 areolas com características diferentes. Como o nosso DNA. Exatamente, porque quem dá a característica da mama é a areola. Então, todas as mamas são redondas, outras mais, outras menos, uma maior, outra menor, mas a areola é quem dá a característica de mama, porque sem a areola, essa mama se parece com um joelho. Perdão, gente, é porque realmente se parece com um joelho. Ela não tem, ela é redonda, mas ela é só redonda. O bico do peito, que é a areola, que dá essa característica de mama. Interessante. Agora, curioso que você foi falando que você trabalha numa ramificação, de uma ramificação que é ainda de uma ramificação. Porque quando a gente pensa em câncer, né, o Outubro Rosa, ele trata especificamente do câncer de mama, que é para as mulheres fazerem o autoexame e tal. Mas a demanda, né, que você, no caso, você trabalha nessa área bem específica, a demanda é alta? Sim, sim. Se eu tivesse condição
de atender a todas as pacientes do SUS, eu teria paciente para atender todos os dias durante pelo menos 12 horas desse dia. Porque o procedimento, primeiro, que ele não é feito rapidamente. Né? Eu demoro, em média, 2 horas para fazer uma reconstrução unilateral. Quando é uma reconstrução bilateral, os dois lados dessa mama, eu demoro, em média, 3 horas e meia. É um procedimento que eu não posso agir rápido, senão eu machuco. Né? Eu trabalho com uma máquina que ela é pressurizada, mas é a minha mão que controla essa máquina. E além de controlar a pressão da máquina, eu tenho que criar. No caso, você falou em dor, né? Não dói. Porque ali, ela como, no caso, processo, até para quem está escutando entender. A mulher descobre que está com câncer, o médico recomenda, sugere, indica que seja feita Uma mastectomia radical ou parcial, dependendo do tamanho desse tumor. Passados, ela vai fazer, se eles, o oncologista que cuida dela, né, e o masto, vão ver se há necessidade ou não de fazer quimio ou rádio. Alguns casos não precisam, outros casos sim. Depois que ela foi curada, aí inicia o processo de reconstrução dessa mama. Esse processo de reconstrução é feito em todos os pacientes que querem fazer. Outros pacientes não querem. Elas ficam curadas e não querem reconstruir a mama. Continuam sem essa mama. E quando ele vai reconstruir, ele tem que primeiro expandir essa pele, colocar um expansor, fazer essa pele crescer para colocar uma prótese ali. Aí o Aí cirurgião fica com cara de joelho. Aí o cirurgião pode, não são todos os casos que retiram as areolas, tá? Outros casos, alguns pacientes conseguem manter, porque se o câncer for em um quadrante, uma parte pequena, dividir uma mama em 4, eu tiro um quadrante, eu posso ou não ter que tirar a areola. Então depende do tipo do câncer, o tamanho do câncer. Então isso que vai influenciar se vai tirar ou não. Então não são todos os Não casos. são todos. Não são todos os casos que retiram as areolas. E ainda assim tem muito caso para você trabalhar. Tem porque existe uma demora no diagnóstico, porque o paciente não procura o serviço médico e quando ele procura, ele tem dificuldade de acessar, né, o sistema do SUS, e os planos de saúde também têm uma demora. E quando acontece o diagnóstico de pacientes que já têm um câncer em estágio que já está avançado, ele ainda tem que esperar todos os trâmites para poder operar. Quando você descobre um câncer no início, é muito mais fácil e existe uma possibilidade de você não precisar fazer a retirada total da mama. Né? Então, são questões que fazem. O tempo faz toda a diferença no tratamento de um paciente oncológico. Então, mulher de Deus, filha de Deus, faz o autoexame. Se no seu posto aí está sem horário para atendimento, se está sem plano de saúde, entra no YouTube, como fazer o autoexame. Com certeza tem um videozinho ensinando. Sim. O que você tem que estar atento, o que você tem que prestar atenção. Achou alguma coisa? Corre atrás de um posto. Não achou em um, vai em outro. Lute por você, cuide de você. Porque Deus nos fez assim, belas e maravilhosas. E como é importante para uma mulher, antes de começar a gente estava conversando aqui, como que o seio caracteriza a mulher. E como que esse trabalho de reconstrução do bico, né, ele traz de volta a feminilidade para aquela mulher. Fala um pouquinho dessas mulheres que você já atendeu aí, que fizeram essa reconstrução e tiveram esse reavivamento, assim, né? Então, existe uma coisa muito particular, né, que eu dividi com você antes de a gente começar, que é o desejo de viver e de recomeçar depois do câncer. Porque elas passaram pelo tratamento e que não é fácil, né? A gente que convive com elas sabe que é um tratamento muito difícil, muito sofrido. E quando elas passam por isso, elas convivem com um sentimento de dor, de morte, de vida, de perda, né, de mutilação. E aí, quando elas chegam para reconstruir, elas querem reconstruir a história delas. Não é só reconstruir uma areola.
né? Porque existe no processo, nesse caminho em que ela vai passar, existe um processo que é muito pedregoso. Se a gente comparar ao nosso evangelho, né? São caminhos muito difíceis. E às vezes nesse caminho, infelizmente, elas perdem a mama, o cabelo, os cílios, a sobrancelha, perdem aquela integridade física de força, né? Elas ficam muito fragilizadas e às vezes perdem o marido. Porque nesse processo do câncer, ela precisa de uma rede de apoio e às vezes ela não tem. Então, quando elas chegam para a gente para reconstruir essa mama, elas querem reconstruir não só essa mama, elas querem recuperar a dignidade humana, que tantas vezes nosso Uhum. padre Carlos fala com a gente de devolver a integridade, a dignidade humana. Elas querem de volta essa dignidade, o prazer de se olhar no espelho e não se sentir mutilada, o prazer de se olhar no espelho e se reconhecer novamente feminina, mulher, completa, íntegra como ela foi antes do câncer. Então a reconstrução ela tem uma função social, espiritual, de devolver a essa mulher a alegria de se olhar no espelho. E para nós que somos mulheres, né, os homens também eles são vaidosos, mas para a mulher olhar no espelho e se sentir bonita Uhum. é fundamental para estreitar a nossa relação com o nosso parceiro, com o outro, para que a gente se sinta alegre, né, Eu acho que vai, feliz. vai muito além da vaidade, essa questão Vai. de ser quem nós somos. Porque Deus criou o homem e a mulher. O homem tem a sua força, tem a sua potência. A mulher tem a mesma coisa, só que são diferentes. Tanto que o raciocínio do homem e da mulher são muito diferentes, né? A mulher ela foi feita para a beleza, mas não é uma beleza visual aos olhos, é uma beleza interior. Você pode até reparar, não sei se já teve essa percepção, numa casa, o marido pode estar mal, a casa está organizada. Os filhos podem estar mal, a casa está organizada. Agora, quando a mulher está mal, a casa fica totalmente desorganizada. Sim. Porque dentro da casa, a mulher é o centro, é o equilíbrio, é a razão, é o coração. Então, se a mulher está bem, a casa não desanda. Todos os outros membros podem estar desandando, mas se ela está bem, a casa anda bem, porque ela ali Sim. bem cuida. Então, Deus, ao desenhar-nos, né, não nos tirou de uma simples costela de Adão, mas Deus colocou em nós uma capacidade e um poder que vem através dessa beleza, dos nossos cabelos, até das nossas maquiagens, que já são tão antigas, né? Desde o Egito, as mulheres usavam maquiagem, é algo muito milenar, a questão da gente se cuidar. E, e até uma palavra que está muito mal usada na moda, né? Atualmente, que é esse tal do empoderamento. Somos empoderadas? Ah, desde sempre somos. Porque Deus nos deu um poder, entre aspas, né? De gerar a vida. Um tempo atrás, até a mulher que ganhou o Miss Universo, uma americana, perguntaram para ela: quando na sua vida você se sentiu mais empoderada? Ela respondeu: todas as vezes em que eu fiquei grávida, em que eu pude gerar os meus filhos. Então, existe para nós a mulher e todo esse processo de ser mulher. Olha que belo, olha que presente. O homem, né, com todo respeito, amor e admiração, né, aos homens, eles são uma peça fundamental, mas quase que um coadjuvante no processo de gerar uma Gerar a vida. vida. Porque o neném fica na barriga da mulher, é ali que ele é gerado, é ali que ele se alimenta e cresce. E depois vai ser E amamentado depois vai por ser essa mesma mulher. amamentado nessa mama dessa mulher. Exatamente. Então, é muito bonito esse trabalho. Eu tô impressionada com a Obrigada. capacidade que tem de devolver à mulher a essência dela. Porque todo, Sim. o ser mulher, a essência passa por essa feminilidade, por essa beleza, né?
por esse toque, esse dedo, essa percepção, esse amor que é natural de uma mulher. O homem tem a sua capacidade de amar, mas é um amor diferente. Amor de mãe é diferente de amor de pai. Porque assim Deus criou esses dois gêneros, o homem e a E a mulher, mulher. que se completam, que se complementam, que se encaixam perfeitamente para viver em Para viver harmonia. em harmonia. Não só Exatamente. para gerar vida, mas para viver em harmonia. E assim como a Trindade Santa, a família é um símbolo de Trindade, onde tem o pai, a mãe e os frutos que são gerados. Então é um trio que caminha. Então é muito bonito a gente estar falando sobre isso justamente no mês de outubro para trazer de volta a dignidade a essas mulheres, não é? E você falou um pouquinho sobre as pacientes que você atende, a faixa etária, ela oscila bastante ou você consegue encontrar mais ou menos uma idade? Não, ela oscila, ela oscila. Infelizmente, nós temos pacientes que tiveram câncer de mama aos 23 anos. Então, eu atendo pacientes com 24, 25, até 70 anos eu já atendi paciente. Por quê? A mulher, quando ela chega na idade madura, ela continua querendo se sentir mulher, né? Ela tem esse direito de reconstruir a mama, tanto quanto a mulher jovem. Então, o câncer ele não escolhe idade, né? Ele não escolhe raça nem cor. E quando eu pego pacientes, eu não tenho. Tem uma predominância? A maioria dos meus pacientes são mulheres a partir dos 30 anos. Mas eu não deixo de atender Sim. pacientes jovens, porque existe sim um- uma quantidade bem significativa de mulheres jovens com câncer de mama. Então, para você que está ouvindo esse podcast e é jovem, a importância de perceber que existem características que são próprias de uma mama com câncer. Você pode, na internet tem muita informação útil, né, que vão dizer quais são essas características, mas existem algumas que são gritantes e que devem chamar muita atenção. Uma mama não pode sair líquido se você não está amamentando. Uma mama não pode ter nódulos se você não está amamentando. Uma mama não pode mudar de forma, de cor e de textura, porque isso não é um padrão de uma mama. Então, qualquer um desses sintomas, eles são uma lanterninha que vai acender na sua cabeça e que você precisa buscar ajuda médica. Quando eu tenho um paciente que espera o câncer avançar, existe um risco muito grande dele ter metástase e ter um câncer com mais dificuldade de tratamento, né? E esse tratamento estende-se por mais tempo. Então, eu preciso trabalhar hoje. Qual é a principal arma que a gente tem contra o câncer de mama e todos os outros cânceres? É a informação. E o meu trabalho é um trabalho que me dá muita alegria, não porque eu atendo pacientes que tiveram câncer, mas porque eu posso devolver a elas a alegria de se olhar no espelho. Eu posso ajudar elas a se sentirem mais felizes. Mas eu não tenho a alegria de ver o volume que eu tenho de pacientes oncológicos. É muito grande. E são mulheres relativamente jovens, Uhum. 30 né? anos Mulheres com 23, 24 com câncer de mama e infelizmente o câncer ele não vai parar. Por quê? Não existe uma consciência das mulheres de fazer exame preventivo de colo do útero, exame de autoexame de mama, a ultrassom de mama, né, quando existem alterações. Quando existe caso de câncer na família, isso é um alerta para todas as mulheres dessa família. isso é. Todas elas precisam fazer exame de controle anual. Se você tem alguma chance, né, de evitar que isso aconteça, faça isso valer. Tem alguma relação com o grau de parentesco? Assim? É se minha mãe, minha avó, se minha tia, se minha prima? Em Não, qual momento eu tenho que ter atenção? não existe uma ligação de proximidade, né? Eu posso ter tido a minha avó, a minha tataravó, e eu posso carregar esse gene. Uhum.
mas a minha condição de vida, a minha qualidade de vida, que vai dizer se eu vou ter ou não. É claro que existe um estudo genético que é possível de ser feito, mas ele não é acessível para todos, para que você faça um rastreio para saber se você tem ou não a chance de ter câncer de mama. É aquele que é bem caro, né? É caríssimo. Então, quem dera todos nós tivéssemos a condição de descobrir se nós vamos ter ou não. E aí existe uma questão que aquela atriz famosa, Angelina Jolie, fez, que foi, a mãe dela teve câncer de mama. E ela conseguiu fazer o exame de rastreio para descobrir se ela tinha ou não a chance de ter câncer de mama. E esse exame acusou que sim. O que ela teve a possibilidade de fazer? Ela retirou as duas mamas e reconstruiu simultaneamente, sem que ela tivesse o câncer. Aí, no caso, ela não precisou esperar o processo. Ela não esperou ter o câncer. Não, porque quando você comentou, a mulher descobre o câncer, retira, faz químio, rádio, aí vai depender de Se há cada necessidade, caso, né? isso. E só depois que ela é considerada Curada. que ela vai para a etapa de reconstrução. Né? Exatamente. Então, ela passa por 2 cirurgias, essa mulher. Na retirada. Na verdade, mais. Mais. Porque existe a primeira cirurgia de mastectomia, que é quando faz a retirada. Depois ela pode ter a necessidade de colocar um dispositivo para fazer a medicação, que é uma cirurgia menor, mas ela tem que fazer. Que aí seria fazer tipo, a quimioterapia ou a rádio. Aí depois ela tem que fazer a colocação do expansor, que é como se fosse uma bola, né? A grosso modo, mas não é uma bola, é um dispositivo que vai ser inflado, enchido, na verdade, de líquido de soro, para que esse tecido se expanda e ali possa ser colocada a mama. Porque as pessoas não entendem que quando faz a cirurgia de mama, eles tiram toda a mama, se houver a necessidade, e aí aquele tecido fica plano. Ali não cabe uma prótese pequena, nem média. E para ela. Só para a pele nesse processo? Pouco. Depende da técnica que o cirurgião usou. Então aí tem que expandir essa pele para poder colocar a prótese. Então já pensa aí, já foram 3 cirurgias. Aí ela vai tirar o expansor para colocar a prótese. Aí ela vai colocar a prótese ali. Pode haver a necessidade, e alguns cirurgiões tentam fazer um quarto tempo para colocar o enxerto de areola. Tira uma parte de outra região do corpo e fazem um bico. Aí ela faz uma outra cirurgia para colocar esse bico. Mas às vezes esse bico não fixa, que é o enxerto. E aí ela vem para mim, para reconstruir a areola. Porque quando ela coloca o bico, ela não tem areola, né? Não. Ela só tem o bico. Na verdade, quando ela faz o enxerto dessa areola, ela só tem a mama lisa. É como se fosse uma bolinha, né? Que é a mama. Eles fazem a simetrização para ser do tamanho da outra mama. E aí eles tentam fazer uma semelhança, mas nem sempre conseguem, porque em uma mama existe. Isso é importante falar, porque as pessoas elas não entendem. Por que uma mama fica grande e outra fica pequena? Ai, fica tão feio. Mas não é uma escolha. Uma mama tem gordura, aquela que não teve câncer, e tem músculo, tem glândula, tem bico. Ela está sendo nutrida? Está sendo nutrida, ela tem uma vida, né? E o outro tecido, a outra mama, é um tecido que tem uma prótese que recebe nutrientes naquele tecido, mas aquele tecido sofreu quimioterapia e radioterapia. Ele é escuro, ele tem textura rugosa, a cicatriz pode não ficar tão bonita, então às vezes ela vai ficar com uma textura de uma cicatriz áspera, às vezes alta. Se essa paciente tiver predisposição a queloide, ela pode desenvolver uma queloide, que é aquela cicatriz alta, e aí essa paciente eu não posso fazer. Esse paciente eu só posso atender pacientes que têm queloide com autorização do cirurgião plástico. Porque o seu trabalho pode gerar mais queloide? Pode. Qualquer estímulo de nova lesão pode aumentar a queloide ou pode desenvolver uma nova. Entendi. Então, todo furo estimula uma produção. E existe um quadro que eu preciso respeitar, que é o tempo de recuperação. Eu só posso reconstruir uma mama
depois de 6 meses. Antes de 6 meses eu não posso reconstruir. Então, depois de 1 ano de tratamento, mais 6 meses de expansor, mais 6 meses de cirurgia plástica, eu só posso reconstruir 6 meses depois da última cirurgia. Isso ela já teve alta lá atrás, né? Ela teve alta há 1 ano atrás. Porque ela só vai fazer a reconstrução depois de ser curada, né? Exatamente. De receber o Eu diagnóstico. nesse período, eu já tenho mais ou menos 1 ano, ou mais, ou menos, depende de cada tipo de câncer. E aí o que a gente pode fazer? O que a gente tem no mercado hoje, né? Nós temos, próteses de silicone, bicos de silicone, que são colocados ali só como se fosse colado, lembra aquela massinha que a gente faz, que é tipo uma moeba? É um Aham. silicone, mas é um silicone que eles fazem uma prótese parecida com bico, só que ela fica solta, então tirou o sutiã, ela cai. Existe Entendi. uma outra opção no mercado que é a mais acessível e que eu distribuo gratuitamente, que é o adesivo de areola. Uhum. Esse adesivo ele foi criado pelo Instituto de São Paulo e esse instituto custeia a fabricação, a produção e a distribuição para todo o Brasil. Então, se você está em tratamento oncológico, se você está na fase de expansor e ainda não pode reconstruir a areola, você pode usar o adesivo e trocar ele semanalmente. Ele tem o desenho de uma areola. Ele é 3D? Ele também é 3D. Ah, que E ele legal. recria, ele dá o conforto para a mulher de que aquela mama ela tem integridade, ela está íntegra, né? Então ela se olha no espelho, ela se reconhece novamente. Eu estou curada. Uhum. Existe uma função, né, desse adesivo. É trazer a esperança para essa Uhum. mulher e a alegria dela Eu se olhar. fiquei pensando até numa mulher com filho em casa, com marido, que às vezes, né, a criança pode tomar um susto maior, né, de ver que um tá de um jeito, o outro Sim. tá de outro, às vezes os dois, né? Algumas, Então, algumas pacientes relatam que elas não dividem com os filhos essa situação, uhum. né? Eles sabem, mas ela não permite que eles a vejam sem Ah, roupa, porque é um constrangimento para essa mulher e entendi. assusta esses filhos, né? E às vezes o parceiro também não a vê, Uhum. né? Porque ela não se sente à vontade com isso. Então, a reconstrução de areola também ajuda a reconstruir essa relação de marido e mulher, essa Uhum. relação de mulher e espelho e Dela com ela, né? dela com ela. Aí você fala de empoderar, né? Nós falamos disso, você falou de empoderamento. Esse empoderamento que Deus nos deu, né, que a gente tem, é, é muito característico nosso, Uhum. né? E tem aquela questão, a mama ela tem uma função de amamentar, alimentar um filho, mas ela também tem a função de deixar essa mulher com características de mulher, né? Quando você olha uma mulher com a mama diferente, ela se sente constrangida com isso. Uhum. Existe prótese, aquela que você pode usar por fora do sutiã até que ela possa fazer a reconstrução. Existe um sutiã com enchimento, existe a possibilidade de você comprar uma prótese que é mais rígida, que você coloca no sutiã. Então, tem recursos que você pode usar para você poder se sentir completa até fazer a reconstrução. Uhum. Mas, quando ela se vê no espelho, quando ela se vê sozinha, ela e Deus e Nossa Senhora, porque Nossa Senhora participa desse processo. E, assim, é muito interessante, porque eu me aproximei dessa área, eu sempre fui da saúde, eu instrumentava a cirurgia plástica. Eu vi as mulheres passando pelo processo de cirurgia plástica e essas mulheres, essas pacientes oncológicas me chamavam a atenção pela história delas e pelo modo como elas chegavam até o cirurgião. E foi isso que me despertou o desejo de buscar. Mas você já sabia nessa época que existia ou não? Não, não. Eu achava que só existia micropigmentação de sobrancelha. E eu fui buscar, né, a gente tem que falar a verdade, eu fui buscar achando que eu tinha que fazer sobrancelha, mas eu não me identificava com sobrancelha. Eu acho fundamental, não fico sem, né, sou apaixonada, acho um trabalho lindíssimo,
mas eu não me identificava com aquilo. Aí uma amiga, né, falou assim: você poderia fazer, você gosta de sangue, porque eu gosto de sangue, gente, eu não tenho problema com sangue. Eu tenho muita facilidade e gosto muito da área da saúde. Ela me falou assim: você podia fazer esse curso, você é muito carniceira. Aí eu falei: é, eu posso fazer. Mas aonde? Ela, ah, lá no sul. Aí eu pensei, nossa, do outro lado do país. Fui fazer o curso, me apaixonei. Você chora horrores, porque o primeiro impacto de você descobrir que existe um propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito no seu trabalho. Te traz uma responsabilidade que eu carrego comigo e uma alegria também, que não é só responsabilidade, de devolver. E olha a ironia do destino, que eu falo que assim, foi para mim uma das coisas que mais me marcaram na minha vida até hoje. Essa mesma amiga que me apresentou o curso, que me indicou a profissional para fazer o curso lá em Londrina, anos depois eu fui tratada da mãe dela, Da mãe dela. da mãe dela, que descobriu o câncer de mama. E é uma amiga, né? Nossa, uma amiga da família. Eu sou apaixonada por ela e sou muito grata, porque eu pude participar desse processo e pude ajudar essa minha amiga que me abriu essas portas. Porque foi ela que me apresentou o trabalho. Eu nem sabia que existia a possibilidade de reconstruir. Já havia ouvido falar, mas eu não conhecia, né? É, E dali eu comecei a fazer outros cursos. Então, esse foi o primeiro. Aí depois eu fui buscar um outro, fui buscar uma especialização em tratar cicatrizes. Depois eu fui buscar um outro para tratar fissurados, que são pacientes também paramédicos, que nascem com fissura labial. E fui buscar especializações para resolver problemas mais complexos, que são as necroses, quando existe a perda e a morte do tecido. Aí essa paciente vem para mim com a mama toda escura, eu consigo tratar e reconstruir essa areola. Essa que vem necrosada, ela passou pela mastectomia? Algumas sim, outras fizeram cirurgia plástica reparadora de estética, né? Ou por excesso de mama, mamas muito grandes, quando vão reduzir, às vezes acontece uma morte desse tecido. Outras pacientes que tiveram câncer também podem ter necroses de mama também. Mas aí, no caso, você vai trabalhar só a auréola ou trabalha Eu trabalho toda a mama. Toda a mama. Eu trato toda a mama. Nossa, esse deve ser mais Esse é um mais desafio. puxado ainda, né? É um desafio, mas é um desafio que é muito bom de participar, porque você vê todo o processo de transformação dessa pele. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Até porque, assim, em casa tem pouco, graças a Deus, na minha família, né? Graças a Caso Deus. de câncer foi só um, mas não é algo que é muito próximo da minha realidade para conhecer, né? Essa etapa da reconstrução. Mas eu faço nem ideia de onde é que aqui no estado se tem isso. Se o SUS fornece esse tipo de reconstrução de auréola, você falou que atende no Sim. consultório particular, mas tem também isso pelo SUS? Como é que funciona? Então, o meu trabalho no SUS, eu atendo na Santa Casa de Misericórdia, é um trabalho em parceria com um projeto da Santa Casa. Esse projeto é custeado pela Santa Casa, ele custeia o material e eu dou o meu trabalho, né, o meu tempo para elas para fazer esse atendimento. Mas isso é um serviço que é bem isolado, não é comum. Não. Os grandes hospitais não têm essa disponibilidade. Eu atendo em consultório particular, mas no SUS essas pacientes elas têm que ser pacientes daquele sistema do Entendi. SUS, né? Tem que ser uma paciente que fez o tratamento no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, assistida pelo SUS. Aí agora a novidade que a gente tem, né? Super novidade, Super né? novidade, né? Na verdade, o Padre Carlos já deve estar dando um spoiler, né? Ele adora dar um spoiler para a turma, mas isso é muito bom. Nós iniciamos, né, o tratamento das pacientes da nossa paróquia Santíssima Trindade em Aribiri, paróquia a qual eu faço parte. Sou membro da igreja, né, participo nessa paróquia, cresci, nasci, casei, batizei minha filha e agora
coloco meu serviço à disposição da paróquia e nós vamos atender as nossas paroquianas que tiverem a necessidade de reconstruir a areola. Mas aí a pergunta que todo mundo sempre faz: mas e as pessoas que não são da paróquia? As pessoas que não são da paróquia podem fazer o atendimento comigo em consultório particular, porque nós não conseguimos atender, custear, né, e dispor de um tempo tão grande para todas as pessoas. Então, vai acontecer uma triagem, né? Essa triagem vai ser feita pela paróquia e essa paciente vai chegar para fazer reconstrução de areola conosco na paróquia Santíssima Trindade. É um Novidade trabalho, é um trabalho da pastoral da da saúde. saúde, né? É um trabalho. E o Júlio falou com a gente de um nome que, assim, a gente vai colocar esse nome a partir de hoje. O Padre Carlos vai ter que introduzir esse nome. Como é que é o nome, Júlio? Santa Águida. Eu conheci Santa Águida no hospital. E aí eu fui descobrir, fui pesquisar a história dela. Ela é a santa protetora da mama. Para quem não conhece, depois pesquise. E o nosso projeto tem que se chamar Santa Santa Águida. Águida. Padre Carlos, aceita esse nome aí, vamos colocar esse nome no nosso projeto. Novidade quentíssima para você, então. As paroquianas. Já atendeu um homem? Eu ia te perguntar isso antes ou não? Já, mas não para reconstrução não pós-CA, né, câncer de mama. Aham. Os homens, eles fazem ginecomastia, que é a redução, a retirada da glândula da gordura, e aí eles perdem a cor e a forma do mamilo, né? Porque o Hum. homem não tem uma areola como uma mulher, É mas ele pequenininho. tem. E Pequenininho. aí, quando ele faz cirurgia de ginecomastia, ele pode perder a cor e a forma. E essa cor e essa forma, elas trazem características que deixam os homens à vontade para tirar a camisa, né? Isso. A gente faz. Só que não é comum, apesar de que os homens também podem desenvolver o câncer de mama. Não é comum, mas infelizmente pode acontecer. Mas é bom falar porque às vezes a gente generaliza, né? É É até verdade. o rosa para especificar que é a mama que direciona a mulher, mas homens também podem Mas ter. eu acho que tem uma coisa que a gente precisa frisar, além do outubro rosa, é que a gente tem que conscientizar as mulheres de se fazerem autoexame o ano inteiro. Não é Aham. só no outubro. Porque existe um sentido de conscientização nesse mês específico, mas ele não pode se ater a outubro apenas. Ele Uhum. tem que ser estendido a todos os meses. E eu tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas que impacta, mas eu quero impactar, porque isso é importante, é que você não se preocupa com câncer até que ele chegue à sua porta. Quando esse câncer chega na sua porta, que ele atinge a sua esposa, a sua irmã, a sua mãe, aí você se preocupa com câncer de mama. E eu não gostaria que você passasse por isso. Então, por esse motivo, eu sempre falo que você precisa se preocupar com câncer antes que ele chegue à sua porta. E é tão simples. Na hora que você está tomando banho, é um cuidado de autoconhecimento. Sim. Então, a partir do momento em que eu olho para mim, né? Ah, eu posso estar um pouco mais gordinho, eu posso estar com uma estria, não pode ser tão legal, mas é o seu corpo, né? Se amar, se tocar no sentido do cuidado é essencial, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assim, Deus fez essa casca e botou uma alma aqui dentro, né? Eu costumo brincar assim, tá, o meu corpo físico, aquilo que todo mundo de fora enxerga, é do meu pai e da minha mãe, 50-50. Mas a minha alma é 100% Deus. A minha alma não veio de uma genética, a minha alma veio do alto, veio do céu. Então, ele me deu esta alma para cuidar dessa carcaça, né? Então, o autocuidado, o autoexame, prestar atenção, né? Quantas mulheres que não prestam atenção nem no próprio ciclo menstrual, não tem nem esse cuidado, essa delicadeza de entender se o seio fica dolorido, se eu tenho uma cólica, se o meu humor muda, né? Imagina o quanto que essas mulheres que passam pelo tratamento do câncer de mama, quanto que isso não deve afetar os hormônios, o quanto que isso não deve afetar o humor delas. Quando você se conhece, não é fácil,
mas facilita a passagem pelo processo, porque você tem esse conhecimento do próprio corpo, né? Sim. Então isso já dá uma facilidade, uma dor um pouquinho diminuída, talvez, pelo fato de se conhecer. Então, mulher, olha o vídeo no YouTube, aprende a fazer o autoexame no seio, Marque uma consulta. marque uma Mesmo que você consulta faça o autoexame, você precisa passar por uma consulta pelo menos anual. anual. Tem plano de saúde, inclusive, que se você faz no mês de aniversário, você ganha desconto, ganha um Que negócio notícia boa, assim. né? Tem uns planos de saúde que fazem umas coisas legais, assim, né? Tem empresa que dá abona o dia de trabalho quando você vai fazer, né? Aí cada um tem que procurar a É, sua realidade, não é é, generalizado esses exatamente. fatos, E as não. pessoas têm que parar de ter medo de fazer mamografia, porque eu vou dar um testemunho meu, né? Há alguns anos atrás apareceu uma alteração na minha mama, olha aí, Uhum. o santo de casa que não faz milagre, e eu sempre vou regularmente às consultas Uhum. com o ginecologista e um belo dia eu percebi alguma coisa diferente. Eu fiquei extremamente preocupada e naquele mesmo dia eu liguei para o meu médico e no dia seguinte eu fui fazer a mamografia e a ultrassom. E todo mundo falava assim: "Nossa, dói muito, é um exame muito doloroso". Não é mais. A mamografia não é esse exame horroroso que era há anos atrás. A ultrassonografia é um exame complementar, mas ele não substitui a mamografia e às vezes há necessidade de se fazer exames mais avançados. É a mamografia eu nunca Mas fiz a ainda não. mamografia não é um exame insuportável de se fazer. Você precisa Uhum. pensar que muito pior do que uma mamografia É. é uma cirurgia, é uma químio, é uma rádio, né, é o processo de um paciente que descobriu um câncer. Uhum. Então a gente precisa trabalhar a consciência das pessoas de fazer os exames que os médicos passam, porque às vezes também é importante a gente falar disso. A pessoa vai no médico, o médico passa o exame e a pessoa não Não faz. faz o exame. E aí, quando vai ver, passaram-se meses e anos, e aí ela descobre que ela está com câncer. Por que que ela não fez lá atrás? Porque ela não quis fazer o exame. Então a gente não pode também culpar só o sistema, não. Sim, sim. Às vezes nós entramos numa onda de comodismo e a gente não faz. Então, maridos, zelem por suas esposas. Essa é a função de um marido. São José cuidou de Nossa Senhora durante todo o tempo que ele foi confiado. Então, os maridos também têm a responsabilidade de chamar a sua esposa. Você já foi no seu médico? Meu marido me cobra. Você já fez seu exame esse ano? Você já foi, marcou sua consulta com seu ginecologista? Seu check-up já está certinho? Por quê? Para que eu possa cuidar deles, eu Uhum. preciso estar bem, né? Então, maridos, filhos, pais que têm filhas que ainda não casaram e que podem têm a necessidade de fazer Uhum. os exames preventivos, estimule para que elas façam. E tem muita gente, por incrível que pareça ainda, tem aquela mentalidade. Se eu for no médico, eu tô procurando doença, né? Eu tô aqui, e você Eu falou, escuto muito isso. o câncer é uma doença silenciosa. Muito. Então, às vezes, tá ali, tô bem, tô me sentindo saudável, tô subindo escada, não sinto nada, faço uma corrida, não sinto nada, tô bem, durmo bem, vou no banheiro regularmente, não sei o quê, não sei o quê. Pra que que eu vou lá descobrir se eu tô doente ou não, né? Para viver melhor, né? Para Nem, você não, e para viver mais, né? é aquilo. Qualquer doença descoberta no início, ela é muito mais fácil de ser, até uma gripe. Se você percebe que é uma gripe, aí você começa a beber mais água, começa a tomar mais vitamina C, toma um antigripal alérgico, não sei, você vê que ela também enfraquece logo, né? A própria, então qualquer doença, descobriu no início, fica mais fácil. Sim. Então é por isso essa recorrência de exames anuais, check-ups anuais, e depois de uma certa idade até diminui, né, para poder tentar pegar essa doença de uma forma mais rápida. A gente precisa pensar que para que eu possa cuidar do outro, eu preciso estar bem. Eu não posso cuidar da minha família estando doente. Uhum. E isso vale para o homem e para a mulher. O homem ele tem uma barreira
Ele só procura o médico quando ele está muito ruim, Tá morrendo. está morrendo, está com alguma dor, né? Tem um exemplar desse em casa. Tem, né? Tem. Eu tenho um exemplar que já visita bastante. Ele vai com frequência. Aconteceu qualquer dor, ele já vai. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E aí a gente tem que pensar que não existe somente o câncer de mama. Outubro Rosa, ele fala, a gente trabalha a consciência, tem várias campanhas, existe uma maior existe um aumento no diagnóstico, mas eu tenho que pensar em todos os outros cânceres que acontecem e que existem. Infelizmente, é uma doença que mata muito, né? E mata muito porque as pessoas não buscam, primeiro, melhorar a condição de vida, melhorar a qualidade de vida. Nós comemos mal, nós dormimos mal, nós vivemos em um ambiente extremamente estressante e temos ainda as intervenções genéticas e hormonais quando a gente usa medicações. E na própria alimentação, né? Nos alimentos também tem hormônio. Então, eu preciso pensar em melhorar. Existem predisposições que aumentam, claro que a genética facilita, mas ela não pode ser a única culpada. E isso vale para o homem, para a mulher e para a criança. Antes de começar, você até falou assim, a célula ela se multiplica de uma forma irregular e se alimenta principalmente de Açúcar e gordura. E aí tem Isso é uma questão da alimentação essencial. Essencial. Eu acho que assim, linka até com o podcast que a gente fez Mas há muito tempo atrás. existem coisas mais complexas que o nutricionista vai poder, eu acho que ele pode dizer com mais propriedade do que eu. Eu sei pouco, mas pela convivência, né? Com os profissionais a gente ouve isso todos os dias. Os agrotóxicos nos alimentos envenenam a nossa saúde, a poluição, o uso do cigarro, do álcool, o aumento do peso, os aumentos de taxas de glicose, né, o excesso. As células. A primeira coisa que eu descobri quando eu entrei na área, que eu não sabia e que eu compartilho isso com as pessoas, sem vergonha, porque a gente aprende todos os dias, é que as células elas dependem do açúcar. E as células cancerígenas ainda mais. Então, a primeira coisa que os médicos tiram quando eles descobrem que um paciente está com câncer é o açúcar da vida dessa pessoa. Então, por isso ela perde peso muito rápido e aí para de nutrir essa célula até que faça cirurgia, que façam a quimio e faça a rádio. Eles tiram a gordura e o açúcar da dieta dessa pessoa. Então, você deixa de dar nutrientes. O açúcar é ótimo, eu amo, mas eu tento diminuir daquelas coisas que eu consigo diminuir. Essencial, né? Do excesso, né? Os refrigerantes, né? Aqueles excessos de açúcares dos embutidos, os enlatados, né? Aí você vai pensando aonde você pode. Tem uma chefe de cozinha que ela fala muito que nós precisamos descascar mais e abrir menos latas, né? Porque quando você descasca, você está comendo algo que mesmo que não seja orgânico, mas você está produzindo, você está fazendo ali para comer. Agora, se você come só enlatado, envasado, empacotado, ultraprocessado, defumado, queimado, tostado, né? Você está comendo um subproduto que é muito maléfico para o nosso organismo. É mesmo as verduras e legumes que não sejam orgânicos, que passaram pelos agrotóxicos, digamos assim, o impacto deles é bem menor do que no enlatado. Passa pelo processo e recebe produtos químicos para deixar ele com características de alimento. E novo, sem estragar. Você quer ver uma comparação que eu já ouvi? Talvez nutricionistas me odeiem agora, mas você pega um pão. Ai, meu Deus, pão de forma. Pão de forma. Você pega um pão de forma, deixa em cima da mesa. Pega um pão de sal e deixa do lado. Você comprar o pão de manhã, você comprou, botou na mesa. De noite, esse pão de sal tá como? Duro.
Murchinho, talvez. É, Duro é só no duro outro não, dia, duro no no outro outro dia. dia, tá meio Mas de murcho. noite ele tá Mas muito, não tá macio, ele tá né? mochibento, assim, você É, tem que puxar ele pra cortar. O pão de forma tá como? do mesmo Intacto. jeito. No dia seguinte, o pão de sal tá duro e o pão de forma intacto. Ele pode, se ele tiver aberto, ele vai começar a ficar um pouco engiado, mas ele vai estar lá do mesmo jeito. Isso aí já mostra o tanto de Nunca tinha pensado no pão de forma. minha filha, Não, olha olha. aí, ó, tá vendo? A gente vai aprender coisa todos os dias. Aí a gente tem comprado, né, eu e minha mãe, agora a gente compra aqueles pães de fermentação natural. E o segredo é esse. No dia seguinte, ele tá diferente, então é bom. Aí o que que você faz? Você compra e congela. É, Porque aí depois você reaquece. eu tenho uma irmã que ela tem sido sal e luz na nossa vida. Nós somos 3 mulheres. A caçula se tornou vegana, né, Ai, depois de mas é demais pra muitos minha anos. cabeça. Não, mas calma, calma. Ela fala que se a minhoca come, se tem lagarta na comida, você pode comer. E aí nós começamos a se alimentar de algumas coisas que a gente não comia, né? Ela não come carne, Aham, não. E aí quando a gente está com ela, a gente evita também, tenta comer aham, as coisas. E a gente começou a descobrir que existem coisas muito boas sem origem animal e sem excesso de açúcar e de aham, gordura. Então, a gente tem um preconceito muito grande com o vegano que a gente precisa repensar. Existe uma mudança na alimentação deles que para nós é excesso, mas que quando a gente pode diminuir, tirando, né, da uhum, nossa alimentação, é benéfico. uhum. O açúcar e a carne, Sim. elas têm um processo muito ruim dentro do nosso organismo. Uhum. Infelizmente, né? A gente gosta, né, mas não faz bem. É, mas assim, a questão, os veganos, eu acho sensacional a forma como eles utilizam os vegetais. Então, no Instagram, por exemplo, eu sigo alguns veganos porque eles têm umas receitas com vegetais, umas sacadas Maravilhosas, que a gente não maravilhosas. teria naturalmente. Mas, assim, eu entendo o ponto vegano de que é o maltrato do animal, por isso que se reduz, beleza, não discordo disso. Mas entendo também que Deus criou esses animais para o consumo do homem. Estamos consumindo de forma desregrada? Exacerbada. Talvez sim, mas creio que foram criados para tal fim. Né? Muitos vão não gostar dessa fala, mas entendo que a Você vai criação arrumar de um Deus problema aí no foi podcast. dessa. Deus criou, então nós estamos aqui consumindo. Então, mas Né? existe uma coisa que a gente precisa pensar. Na época, quando Deus criou lá na época de Noé, vamos lá atrás. Uhum. Eles caçavam. Então, Eles saíam de casa, eles caminhavam. Olha, isso. pensa que Nossa Senhora quando ela foi visitar Santa Isabel, Padre Carlos outro dia estava fazendo uma comparação, eu nem me lembro mais, porque eu fiquei impressionada. Ela É um caminhou. dia de caminhada, eu Não, acho. foi muito Mas, mais. Até chegar a Santa Isabel, ela já estava grávida. A gente não vai no mercado a pé. é, Então, isso também também. influencia. Uhum. Eles comiam carne para dar um aporte nutricional. A gente come É, carne para sentar no sofá, pra ficar no sofá. para sentar na cadeira e tudo mais. Mas sobre o doce, a sua irmã falou da larva. Sobre o doce, a minha mãe tem uma teoria ao contrário. Hum, Que a gente lá em casa, ela gosta muito de chocolate, a minha mãe, ela é eu fissurada. amo também. Mas eu não sou muito do doce, né? Eu sou mais tranquila. Então, assim, um chocolate 90%, um chocolate 70%, para mim já é um nível de doce, assim, bom, né? 70% cacau já é bom. Aí outro dia ela falou assim: eu comprei um chocolate 90% para você. Eu falei: nossa, mãe, que bom. Aí ela falou assim: é desse que nem a formiga chega perto, Penso. porque não tem açúcar. Fantástico, né? Então, assim, Fantástico. aquilo que a formiga nem chega perto, porque não tem o nível de açúcar. Aquilo então deve ser bom, porque se nem a formiga quer comer, então tá livre de açúcar para a gente poder, Comer. né, comer tranquilo e bem. Bom, Flávia, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Ai, estava tão bom. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade e agradecer desde já, em nome de toda a paróquia, Eu que agradeço. essa doação do seu tempo.
porque apesar, assim, é notório que você faz com muito amor, nunca vi você fazendo, mas só de você falar, já é perceptível que você tem uma missão, isso não é só uma profissão, mas é uma Sim. vocação profissional, uma missão de serviço à igreja. Em nome da paróquia, eu agradeço esse tempo que você vai dedicar às nossas paroquianas que precisam. Então, se você de casa conhece alguém aqui da nossa paróquia que já está nessa etapa, já foi curada do câncer, já fez a reconstrução e quer dar esse toque feminino, liga aqui para a nossa secretaria, marca com a Sheila, que ela vai orientar e Como é que vai ser indicar o como é que vai processo? fazer direitinho. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço a Deus pela vida de Padre Carlos, que abriu essa oportunidade para a gente poder atender os paroquianos, né, na nossa paróquia, Santíssima Trindade. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, né, sobre um tema que para mim é muito importante, não só por trabalhar, mas por ver como isso faz a diferença na vida das pessoas. Uhum. Porque o importante na nossa vida é ser instrumento, né. São Francisco, quando ele fala na oração: "Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz". A gente precisa ser esse Aham. instrumento e devolver, né, às pessoas as aréolas, né, Uhum. devolver ela a condição é ser instrumento. Isso é Uhum. muito bom. Levar a paz, né? Levar a paz, levar alegria, né, devolver alegria a essas pessoas. Eu sou muito grata a Deus. Eu acho que é o meu retorno para Deus. E essa paróquia ela já fez e faz muito pela minha família, Uhum. né. Nós vivemos momentos, todos todos nós vivemos momentos tristes e outros mais alegres, né, então a gente tem que fazer a diferença na nossa paróquia. Uhum. Isso é importante. Como vocês têm feito, né. A Pascom tem feito diferença na nossa paróquia. E como! Amém, graças a Deus. Terminar um pouquinho diferente hoje. Como é o nome da santa? Vai ser o nome do projeto? Santa Águida. Santa Eu olhei Águida. para o Júlio para mim não falar o nome errado. Santa Águida. Santa Águida. Então, Rogai por nós. rogai por nós. Vamos encerrar esse podcast pedindo a intercessão de Santa Águida. Mas como a gente não é bobo nem nada, a gente pede a intercessão de Nossa Não Senhora, sou nem doida de não nossa chamar minha mãe mãe. para cá, que ela briga comigo. E vamos encerrar rezando uma Ave Maria, rezando por todas as mulheres da nossa paróquia que estejam passando por uma Verdade. situação dessa, por um câncer que esteja abalando a sua família ou algum parente seu, que Nossa Senhora possa visitar a tua casa e levar este conforto que vem direto do céu. Vamos rezar juntos? Ave Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Até o próximo Entre Nós. Muito obrigado pela sua participação. Não esquece, deixa seu like, comenta e compartilha. Outubro Rosa. Vamos nos cuidar, vamos nos tratar.